Fala pessoal, continuando aqui a nossa série sobre o investidor em ações de dividendos, nesta terceira aula iremos comentar um pouco sobre alguns bilionários da Bolsa Brasileira e será que eles gostam de proventos ou não. E um desses bilionários recebeu 3 bilhões em proventos apenas em 2023. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, já se inscreva no canal para acompanhar os vídeos diários sobre notícias e investimentos. Então bora lá. No Brasil, os principais investidores que alcançaram um patrimônio imenso investidos na parte de ações, vários são conhecidos por serem adeptos a uma estratégia de renda passiva. E aqui no caso, eu irei comentar sobre 4 investidores bem famosos: o Lírio Parisotto, que investe através do seu fundo Geração Futuro, LPAR FIA; Luiz Alves Paes de Barros, que hoje é o investidor mais antigo da Bolsa Brasileira, e ele investe em ações há mais de 60 anos, e iremos ver a alocação do fundo atual. Fora isso, temos o Ronaldo César, que investe através do fundo Samambaia Master; Juca Abdala, através do Banco Clássico, e o FIA Dinâmica Energia. E vamos ver que os bilionários concentram e muito a sua carteira. Diferentemente do que o mercado prega, que você tem que colocar 100 mil reais em 50 ativos na sua carteira. E na prática, os gigantes da bolsa não fazem isso. Já sobre o primeiro bilionário, o Lírio Parisotto, ele menciona que é um caçador de dividendos e o que interessa é o faz-me rir. E esse faz-me rir é o dinheiro quando pinga na conta de algum provento que a empresa pagou. E nessa foto temos a divisão do fundo dele com a data de dezembro de 23 e o fundo está altamente concentrado em poucas empresas porque na parte de ações tem cerca de 2 bi de patrimônio. Grande parte disso está na Eletrobras com 1 bilhão, tem quase 1 bilhão no BB, 45% do patrimônio líquido, CSN 16% do patrimônio líquido, Usiminas quase 14%, Bradespar quase 14%, Celesc 9,1%, Braskem 8,8%, Braskem Ordinária 4,8%, Eletrobras ON 3,1% e a Eternit com 2%. Então, grande parte da carteira está concentrada em poucos papéis: Eletrobras, PB, Siderúrgica Nacional, Usiminas, Bradespar e Celesc. Então, primeiro bilionário que iremos ver que concentra de forma robusta a sua carteira. Porém, alguns nomes não têm pago um provento fora da curva. Eletrobras pagou 3% de yield, olhando para o passado, e a média foi de 3,9%. Porém, isso é em função da cotação atual, porque ele pode ter comprado em preços bem melhores. Já o Banco do Brasil, que é a segunda maior posição da carteira, no Investidor 10 podemos consultar o histórico de proventos e perceba que na média o banco pagou 7,3% e quem comprou barato possui um provento muito acima do que 10% em função do seu preço médio. Já o segundo bilionário é o Luiz Alves Paes de Barros, que ele investe em ações há mais de 60 anos. Ele comenta o seguinte, que quando ele começa a comprar uma ação nova na carteira, ele compra torcendo para cair mais, com aquele intuito de aumentar a sua posição. Com isso, quanto mais cai, enquanto compram, ele acha melhor. E ele gosta de pagar e acumular pagando pouco, e não pagando muito por certa empresa. Então, outro bilionário que gosta de comprar durante as quedas e consegue acumular uma grande quantidade de ações. E também, em entrevistas, ele cita com muita frequência que ele gosta de moleza na bolsa, ou seja, ações boas, baratas, uma empresa bem gerida e executivos honestos, até porque ele gosta dessa proximidade com a empresa. E nessa foto temos a divisão da carteira para o mês de agosto de 23. E por que eu estou citando dados defasados de agosto ou de dezembro? É porque existem algumas regras e os fundos podem restringir certo tempo até aparecer a sua última carteira e também as movimentações. Por exemplo, a principal posição do fundo do Luiz Alves é o BB, com 18,5% do patrimônio líquido, depois a Login com 13,7%, e perceba que ele aportou muito forte no BB e comprou 9 milhões de ações por um preço de 442 milhões. Então, se eu pegar aqui 442 milhões e dividir por 9,309, então na época o preço médio de compra para agosto de 23 foi de 47,48, que dividido por 2 seria um preço médio de 23,74, considerando esse desdobramento recente. Então perceba que, apesar da alta nas cotações do BB, ele ainda continuou comprando e tem pessoas que deixam de comprar porque certo ativo ultrapassou o preço médio. E ele não foca nisso, e sim
ele olha para o futuro da empresa. Além disso, também tem posições relevantes na Cogna, 10% do fundo, Marco Polo, 7,6% e foi uma das maiores altas da bolsa bem recente, Aliança Sonai, 6,3%, Celesc, 6%, Valide, 5,5% e também subiu muito, IOSP, 4,2%, Lojas Quero Quero, 3,7%, e outras posições que eu não coloquei, que são bem pequenas no portfólio. Outro ponto, se pegarmos o histórico do fundo dele, de 2003 até o momento, a performance total foi de 4.480%, enquanto o Ibov foi de 848%. Então, foi uma performance muito diferenciada em relação ao principal índice da Bolsa Brasileira. Já sobre algumas posições dele, ele tem quase 20% do fundo no BB, que paga bons proventos, igual a uma posição relevante do fundo do Lírio Parisotto, e também o BB possui mais de 1 milhão de acionistas pessoa física e muitos fundos também alocam no banco. Então o BB tem sido bem querido para quem quer receber renda passiva. Já a Celesc oscilou bastante no pagamento e a média foi de 5,3%. E a Celesc é quase 10% do PL do fundo. Já o Ronaldo César Coelho, ele investe através do fundo Samambaia Master, e vocês podem procurar na internet, e ele é um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira e também investe em ações há mais de 40 a 50 anos, e o PL do fundo atual é na faixa de 4,5 bilhões e ele é altamente concentrado na Vibra Energia, Light e Energisa. Fora isso, em uma entrevista recente, ele cita que boa parte dos grandes investidores eles ficam parados apenas comprando. Diferentemente do que o mercado pensa e prega, que os bilionários e grandes investidores acabam girando a sua carteira todos os dias. E ele permanece firme, sendo sócio durante décadas de certa empresa. E nessa foto temos a grande concentração do fundo dele em poucos papéis, Vibra Energia, 1,6 bilhão investido, 36% do patrimônio. Já a Energisa tem quase 2 bilhões investidos, o que dá mais de 42% do patrimônio líquido, e a Light com quase 600 milhões, 13% do patrimônio líquido, ou seja, outro bilionário que concentra a sua carteira em poucos papéis. Já sobre a performance, temos aqui dados de 2009 até o momento. O fundo rendeu 414% e o Ibov foi de 120% no período. Então, outro grande investidor que superou em larga escala a média do mercado. E sobre algumas posições, Vibra Energia, na média pagou 6,33% de yield. O provento caiu muito após 2021 por causa de uma piora no resultado e também na redução do payout. Porém, o provento nunca foi para zero. Já a Energisa teve um baita crescimento no provento pago, isso no quesito montante pago por ação, porque no quesito yield sempre foi bem baixo e a média foi de 3,9%. Já o quarto bilionário aqui do vídeo é o Juca Abdala, que ele investe através do FIA Dinâmica Energia e do Banco Clássico, e ele foi apontado pela revista Forbes, que está entre os 20 brasileiros mais ricos da atualidade. E a fortuna estimada fica na casa de 25 bilhões. Com isso, temos aqui a divisão da carteira dele, que também concentra absurdamente a sua carteira. Tem 7,1 bilhões na Petrobras, quase 5 bilhões entre ações ordinárias e preferenciais da CEMIG, 2,2 bi na Eletrobras, 1,5 bi na SEG e não tem liquidez, e apenas 11 milhões na Eneva, o que não é nada em relação ao tamanho da carteira. Ou seja, no FIA Dinâmica Energia, ele só possui praticamente 4 posições, Petro, CEMIG, Eletrobras e essa SEG. Então perceba que ele mal diversifica e concentra boa parte em ações ordinárias, até porque ele é um acionista que gosta de estar dentro da empresa e ele participa do conselho da CEMIG e da Petrobras. Então, neste caso, ele tem que ter ações ordinárias para ter esse poder de voto. Já sobre o retorno da carteira, desde o início, quase 1.400%, enquanto o Ibov foi de 242%. Então, novamente, outro grande investidor que teve uma performance muito diferenciada. Além do mais, fora desse fundo, FIA Dinâmica Energia, ele também possui o seu banco, Banco Clássico, que possui quase 10% das ações totais da Engie Brasil, e só essa participação representa hoje uns 3,3 bi de reais. Então, realmente ele gosta do setor da energia, porque tem a Petro, que está na parte de energia, CEMIG, energia elétrica, Eletrobras, energia elétrica, SEG, na parte de gás e também a Eneva na parte de energia. Então, ele gosta bastante desse setor.
E sobre alguns nomes, CEMIG nunca falhou no pagamento, mas sim pode ter acontecido alguma grande oscilação. A média do provento foi de 8,7%, mas tem aquele ponto que algumas pessoas não gostam da demora do pagamento de proventos da empresa. Já a Petro ficou vários anos sem pagar e recentemente a empresa pagou um provento fora da curva e a média foi de 21,9% de 5 anos para cá. Já a Engie nunca falhou no pagamento, média de yield 5,2% e o provento atual de 7,3%. Então a Engie e a CEMIG possuem uma consistência bem melhor no pagamento de proventos. Até porque a Petro é cíclica, depende aí de câmbio, custo de extração, preço do petróleo, preço de outros produtos. Então, esses pontos podem acarretar em uma volatilidade muito grande no resultado. Outro detalhe é que o Juca Abdala recebeu 3 bilhões entre dividendos e JCP apenas em 2023. Então realmente foi um valor muito absurdo e grande parte disso deve ter sido oriundo da Petro, que pagou um provento muito bom no ano passado. E o que chama a atenção é que para 2022 ele recebeu 1 bilhão em proventos, ou seja, ele teve um crescimento de 200% na sua renda passiva de um ano para outro. Porém, em 2022 ele teve quase 2 bi de apreciação no valor de mercado das suas posições e no ano passado ele teve uma queda de 1,3 bilhão no patrimônio. Então, o dividendo mais do que compensou essa queda no seu patrimônio. E por fim, apenas uma característica desse grande investidor com 25 bi de patrimônio, olhando o histórico desses dados públicos, vimos que ele concentra em poucas empresas do setor da energia, porém, ele sempre possuiu algum caixa entre 10 a 30% do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, caso aconteça alguma queda, ele terá um bom caixa para comprar durante as quedas. E quem perceber o histórico desse fundo, o caixa sempre ficou nessa faixa de 10 a 30%. E no momento, o caixa representa 25% do patrimônio do fundo. E esse ponto do caixa que eu estou destacando são aplicações na parte de renda fixa. Então, pessoal, comentamos aí sobre alguns bilionários da bolsa e também sobre alguns dados públicos da sua carteira. Aí, caso você queira ter acesso a mais de 330 vídeos exclusivos só para quem for membro, com o intuito principal para você aprender a investir melhor, é só se tornar membro do canal. Toda semana eu posto vídeos para membros, aí tem planilhas, Telegram, notícias e muito mais. E se você assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e tem vários membros conseguindo bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black do BTG. Aí, caso você possa ter interesse, link aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.